Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para a nossa sexta aplicação dos conceitos de trabalho e energia, que vai ser obter aproximações para movimentos com resistência do ar. Eu acho que não deve ser novidade para ninguém que a resistência do ar dificulta bastante os movimentos. Tanto é que todo mundo já está acostumado a ver questões de física falando despreze a resistência do ar, ignorando a resistência do ar. Enfim, sempre a gente despreza a resistência do ar. Por quê? Porque a resistência do ar é uma força que depende da velocidade. Mais especificamente, quando as velocidades não são muito elevadas, a gente consegue representar com uma boa precisão a força de resistência do ar como sendo menos kV. No caso, K é uma constante, que depende do material, da sua área superficial e tudo, da aerodinâmica dele, e velocidade, claro, a velocidade. Esse menos é só para poder deixar claro que é sempre contrário à velocidade. Existem diversas situações cotidianas que a gente consegue desprezar a resistência do ar sem nenhum problema, da mesma forma que também existem situações cotidianas que a gente não pode desprezar a resistência do ar. Um exemplo que a gente não pode desprezar a resistência do ar: pega uma folha de papel, um pedaço de isopor e solta eles. Você vai ver que eles caem muito mais devagar do que outros corpos. De maneira geral, quando a densidade dos materiais é muito baixa, a resistência do ar acaba sendo muito relevante. Quanto mais denso é um material, menos a resistência do ar é relevante para a sua dinâmica. Agora, se existem situações que você pode desprezar a resistência do ar e outras que você não pode desprezar, evidentemente vai ter um degradê, vai ter um contínuo entre essas duas situações, de movimentos que a resistência do ar ela tem impacto, mas é um impacto muito pequeno. É pequeno o suficiente para não impactar tanto a dinâmica, mas de uma forma que você não pode desprezar. O que eu vou fazer com vocês nesse vídeo vai ser mostrar uma das formas que a gente tem de tirar informações de um sistema que está submetido à força de resistência do ar, mas que essa resistência do ar é muito pequena. E claro, como a gente está no contexto de trabalho e energia, eu vou mostrar como é que a gente faz isso utilizando os conceitos de trabalho e energia. Aqui no caso, eu vou resolver com vocês um problema, que é um problema simples, mas é bom para pelo menos mostrar essa técnica, que é o seguinte: a gente tem um corpo que vai descrever um movimento aproximadamente de queda livre. E quando eu digo aproximadamente, é porque o movimento de queda livre é um movimento que só tem ação da força peso. Mas aqui eu vou supor uma resistência do ar. Então, o que eu estou supondo aqui é, imagina que a gente tem um corpo aqui de massa M. Eu estou colocando esse corpo a uma altura inicial h, partindo do repouso, ok? E a pergunta que a gente vai resolver é: qual é a velocidade que esse corpo atinge para qualquer altura y, levando em conta que existe uma resistência do ar bem pequena atuando nesse corpo. Então, bom, para a gente resolver isso, entender como é que é a metodologia, como é que é o procedimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que significa a resistência do ar ser pequena, porque pequeno ou grande são conceitos relativos. Então, vamos lá, a gente sabe que as duas forças que estão atuando no sistema, levando em consideração que o y está crescendo para cima, a gente tem força-peso para baixo, então menos mg, e força de resistência do ar para cima, mais k vezes velocidade. Ok? Se eu falo, então, essa aqui é a minha força resultante. Vamos lá, se eu estou falando que a resistência do ar é muito pequena, o que eu estou falando é que ela é muito pequena em relação ao termo das outras forças, em relação às outras forças, aqui no caso a força-peso. Então, o regime que eu vou estar resolvendo com vocês aqui é um regime em que K vezes V é muito menor do que mg. Ou seja, de forma análoga, eu estou pegando um regime em que essa constante K é muito menor do que mg sobre V. Então, o que eu estou fazendo aqui é a resposta de resistência do ar. Ela é muito pequena, mas não dá para desprezar completamente. Eu tenho que pegar alguma correçãozinha dela. E aí, vale os procedimentos que eu vou fazer aqui com vocês, levando em conta essa condição daqui. Ok? Bom, como é que a gente faz? Qual que é o procedimento aqui no caso que a gente vai resolver, que a gente vai utilizar para poder pegar essas correções e determinar a velocidade de fato? Bom, aqui eu vou usar um procedimento na expressão da conservação da energia mecânica, que é um procedimento muito utilizado em diversos contextos na física. Então, se você entender bem esse procedimento, à medida que você for avançando nos estudos de física, você vai começar a entender um pouquinho melhor um monte de processos aproximativos que a gente tem na física. Ok? Então vamos lá, primeira coisa, expressão da conservação da energia. Aqui a gente tem energia, variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Variação da energia mecânica vai ser energia final menos energia inicial. Se eu quero saber a velocidade em uma altura y, eu vou pegar energia, quando ele estiver na altura y, menos a energia inicial, que eu sei falar quanto é que é. Certo? Vamos lá, primeiro, então, variação da energia mecânica. Vai ser meio de mv² mais mg
y, que vai ser a energia quando ele estiver nessa altura y, menos a energia inicial do nosso sistema, que vai ser o quê? Vai ser mgh. Ok? Então, né, enfim, essa aqui é a nossa variação da energia mecânica. Isso vai ser igual ao trabalho das forças não conservativas, que no caso aqui vai ser integral de força de resistência do ar, ela está apontando para cima, na mesma direção de y. Consequentemente, ela vai aparecer positiva aqui, ok? Então, vai aparecer como K vezes velocidade, e isso daqui tem que ser integrado, né, no deslocamento y. E aí, né, quando ele tiver, aqui no caso, né, nessa altura y, né, significa que ele vai ter se movimentado da altura h até a altura y de fato. Então aqui, né, tá só para poder fazer uma, né, mudança aqui na variável de integração, eu vou colocar y', mas enfim, né, aqui é só para uma picuinha de que os limites de integração têm que ser desvinculados, né, da variável de integração. O que a gente vai fazer é o seguinte, como esse k é muito pequenininho, essa integral como um todo também é muito pequenininha. Consequentemente, a gente pode falar que ela é aproximadamente igual a zero. Não é igual, mas é aproximadamente, porque ela é muito pequenininha. Se eu levo em conta esse lado esquerdo aproximadamente igual a zero, né, isolando a velocidade, a gente chega que a velocidade vai ser aproximadamente raiz de 2gh menos y. Ok? Que seria levando em conta aproximadamente igual a zero. Agora, apesar de ser aproximadamente igual a zero, não é igual a zero. Né, tem uma pequena correção. Como, né, o termo que a gente está colocando aqui ele é muito pequeno, consequentemente, o que a gente espera é que a velocidade vai ser essa daqui corrigida também por um fator muito pequeno, certo? Porque a gente está tirando aproximadamente igual a zero muito pouquinho. Então, claro, a solução não vai mudar drasticamente, ela vai mudar também só um pouquinho. Como essa pequena correção, né, para a velocidade é gerada por conta da força de resistência do ar, evidentemente, o que a gente espera? A gente espera que essa correção, que eu vou chamar de um f, seja uma função de k, porque é o k que determina, né, que define ali no caso, tem a informação mais importante da resistência do ar. Então, o que a gente espera, né, é que, colocando esse termo daqui, como ele é muito pequenininho, né, a nossa velocidade vai ser o quê? Vai ser o que seria, se aquele termo não existisse, mais uma correção pequenininha. E é essa velocidade que a gente vai jogar nessa integral, né, que é o trabalho da força de resistência do ar, para poder determinar quem que é essa primeira correção. Ok? E vamos lá, fazendo isso, né, vamos lá, quanto é que vai ser o trabalho da força de resistência do ar? Vai ser integral, né, de h até y de k, né, vou colocar aqui dentro mesmo, k, que multiplica a velocidade, raiz de 2gh menos y, mais f, né, de k, tudo isso daqui integrado em y. Aqui, y', né, vou colocar y', pelo que eu comentei, né, só para não confundir a variável de integração com o limite de integração, ok? Mas, enfim, né, integral da soma é soma das integrais. Então, aqui a gente vai ter esse primeiro termo daqui, ok? Integrado em dy', e esse segundo termo também integrado. Então, essa daqui, né, é a conta que a gente tem que fazer. Agora, olha só, k é uma constante muito pequena. E essa correção f depende de k, ou seja, o f também é muito pequeno. Consequentemente, aqui a gente tem um produto de duas coisas que são muito pequenas. Consequentemente, esse cara é muito pequeno ao quadrado e é completamente desprezível. Ok? A ideia principal aqui é, a gente está levando em consideração que a resistência do ar ela é muito pequena, mas a gente tem que não desprezar completamente. A gente tem que pegar um primeiro efeito, uma primeira aproximação. Como o k é muito pequeno, só faz sentido a gente pegar aproximações de ordem k. Qualquer coisa de ordem k ao quadrado, que é esse exemplo, é muito pequeno ao quadrado, e aí sim é completamente desprezível. Ok? Aqui eu estou levando em conta que o k é muito pequeno, mas ainda assim a gente tem que levar em consideração. Agora, uma coisa muito pequena ao quadrado, aí você realmente, enfim, é totalmente desprezível. Então, o trabalho da força de atrito vai ser somente essa integral, que é a integral que a gente tem que resolver. Né? Então, vamos lá. Né? Integral indo de h até y. Vamos tirar aqui já de cara, né, as constantes da integração. Então, aqui vai ficar um k raiz de 2g. E aí, né, vai ficar somente aqui, né, no nosso integrando, o raiz de h menos y' dy'. Ou seja, né, para poder ficar mais agradável, h menos y' elevado a meio dy'. Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. Aqui é uma integral bem simples, né, porque é integral, né, de, enfim, uma raiz, né, alguma coisa elevado a outra. Sendo que esse é alguma coisa que é onde está a variável, né, é uma integral bem simples do tipo de polinômio. Né? Então, aqui ficar um k raiz de 2g, e aí vamos lá, integral de alguma raiz vai ser, né, aquele cara que está dentro da raiz elevado a 3 meios,
exatamente porque quando a gente deriva, né, esse 3 meios vai cair, vai ficar, né, um expoente 3 meios menos 1, que é meio, que é exatamente esse cara daqui, certo? E aí a gente tem que colocar aqui um fator 2 terços, né, porque quando a gente deriva esse cara, né, vai cair o fator 3 meios, que vai cortar com esses 2 terços, aí cai no fator numérico de antes. Só que também, por regra da cadeia, né, no caso aqui, né, se a gente está integrando em y', a gente tem que pensar em qual é a função que, quando derivada em relação a y', vai retornar, né, esse cara daqui que a gente, né, tem em mãos. Consequentemente, como aqui tem um menos, por regra da cadeia, quando a gente for derivar o argumento, né, a gente vai derivar esse cara daqui, h é constante, morre na integração, derivada de menos y' com relação a y' dá menos 1. Então a gente tem que colocar um menos aqui. Aí vai ficar certinho. Então essa daqui é a nossa primitiva. E no caso, nessa nossa integral, ela vai de h até y. Ok? Então, né, enfim, vamos aplicar aqui os limites de integração. Então, primeiro, né, avaliado em y, nesse caso aqui vai dar menos k raiz de 2g vezes 2 terços, h menos y elevado a 3 meios. Agora, menos esse cara em y' igual a h, que vai dar zero, porque vai ficar h menos h. Então não precisa colocar, né? E, enfim, esse aqui é o resultado da nossa integral, que, se a gente for voltar aqui, né, de fato corresponde, né, a qual seria, né, o trabalho da força de atrito. Então aqui a gente já consegue montar, né, a nossa estrutura a partir dessa integral da conservação de energia. E a partir daí, né, isolar a velocidade para determinar, né, em primeira aproximação, né, qual que vai ser a velocidade, né, desse movimento de queda livre com força de resistência do ar. Então, vamos lá, né, nossa conservação da energia, meio de mv quadrado mais mgy menos mgh. Esse cara todo é igual à integral que a gente acabou de resolver, que é menos k raiz de 2g vezes 2 terços h menos y elevado a 3 meios. Né? Primeira coisa só que eu gostaria, né, de comentar aqui com vocês, sempre que a gente faz alguma conta qualquer, chega a algum resultado, a gente tem que, né, ter capacidade de olhar para esse resultado e ver se pelo menos faz sentido. Certo? A gente tem que ter essa noção. E se a gente for dar uma analisada aqui, realmente esse resultado, qualitativamente, ele está de acordo com o que a gente espera. Né? Pelo seguinte, olha só, esse cara daqui, na conservação da energia, corresponde ao trabalho das forças não conservativas, que no caso aqui é a força de resistência do ar. Agora, a força de resistência do ar, ela sempre retira energia do nosso sistema, certo? Porque ela sempre dá uma freada, é sempre contrária ao movimento. Então, olha só, apareceu aqui um sinal negativo no trabalho. Quando o sinal é negativo, né, quando o trabalho é negativo, a força está retirando energia, está de acordo com o que a gente espera. Além disso, perceba que, né, quanto mais, né, no caso aqui, quanto menor for o y, ou seja, quanto mais esse nosso corpo se desloca, né, porque o y é medido a partir do chão, né, ou seja, quanto mais distante de h esse y está, né, maior vai ser o módulo dessa contribuição. O que faz sentido, porque quanto mais o corpo vai caindo, mais o atrito vai realizando o trabalho. Então, né, ou seja, à medida que o y vai reduzindo, esse cara daqui vai aumentando, né, em módulo, né, enfim, vai aumentando no ponto de vista negativo, né, exatamente pelo fato de que ele vai retirando, né, o atrito vai retirando, né, a resistência do ar, no caso, né, porque a resistência do ar é um tipo de atrito, né, mas enfim, a resistência do ar vai, né, cada vez mais tirando mais energia do nosso sistema. Então, né, esse resultado está coerente, de acordo com o que a gente espera fisicamente. Ok? Mas agora percebam, a gente consegue isolar a velocidade e determinar então qual que vai ser aquela primeira correção, né, dado, né, essa força de atrito pequenininha. Para a gente fazer isso, o que eu vou fazer aqui com vocês? Vamos passar tudo que não tem velocidade para o outro lado, ou seja, vamos passar esses dois termos para o outro lado, né, e vamos multiplicar todo mundo por 2 dividido por m, para ficar exatamente v quadrado. Então vamos lá. Ó. Então primeiro vamos multiplicar todo mundo por 2, né, e dividir por m. Então multiplica todo mundo por 2 e divide por m. Então esses m's aqui vão cortar, vai ficar somente aqui 2. Vai ficar sem um m, então, né, enfim, mesma coisa do outro lado, a gente vai multiplicar por 2, então vai ficar um 4, e a gente vai dividir por m, então vai ficar um m, ok? Então, né, enfim, agora a gente passa todo mundo para o outro lado. Então o que a gente vai ter vai ser v ao quadrado, vai ser igual a, vamos lá, esses dois termos aqui a gente consegue juntar, né, passando para o outro lado com o sinal trocado, aqui vai ficar um 2gh menos y, que é, de fato, o termo, né, enfim, essa primeira parte é o que seria se não tivesse força de atrito. Então a gente começou bem. A gente tem que velocidade ao quadrado é o que aconteceria se não tivesse força de atrito, e agora vai ter a contribuição por conta da força de atrito, ok? Que aqui vai ser o nosso menos, né, k sobre m, raiz de 2g. Eu vou inverter aqui a ordem, ok? Eu vou colocar aqui primeiro 4 terços, aí eu vou colocar o k sobre m, e agora sim o raiz de 2g, e aqui o nosso h menos y elevado a 3 meios.
né? Quando a gente chega nesse resultado, é bom, né, a gente fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz com vocês agora há pouco, né, que é uma análise de consistência. Da mesma forma que eu comentei com vocês, que esse termo daqui, ele se comporta qualitativamente como o que a gente espera, quando a gente chega nessa expressão daqui, a gente tem que verificar se de fato essa expressão ela está condizente com os procedimentos que a gente fez. O que eu quero dizer com isso? Né, vamos lá, a velocidade, né, como eu comentei com vocês, ela é exatamente a velocidade, se não tivesse força de atrito, mais uma pequena correção por hipótese. Certo? Eu coloquei de fato, né, o caráter de pequena correção quando a gente eliminou esse termo daqui. Então o que a gente tem que saber é, eu consigo, né, realmente mostrar que esse cara daqui é pequeno? E toda vez que a gente pergunta, né, será que um termo é pequeno ou não, a gente tem que lembrar, né, qual que é a nossa definição de pequeno. Né? No caso, a nossa definição de pequeno é essa relação daqui, ó, K muito menor do que mg sobre V. Então, de alguma forma, o que a gente tem que fazer, só para ter certeza de que a coisa está ok, certo? Isso é opcional, mas enfim, é muito útil, se você quiser sempre corrigir, né, ver se a análise está correta ou não, o que a gente tem que fazer de alguma forma é aplicar essa relação daqui para esse nosso termo e ver se ele corresponde, de fato, né, a uma pequena correção, né, se comparado com o termo dominante, que é o termo que vem da análise sem força de atrito. Né, a forma mais fácil de verificar, né, se um termo realmente ele é muito menor do que um termo dominante é a gente fazer todas as comparações de forma adimensional. Né? O que eu quero dizer com isso? Né, vamos lá, olha, aqui eu estou falando que o K é muito menor do que essa constante daqui. Né? Sempre que você quer verificar, isso não é obrigatório, mas ajuda muito, mas sempre que você quer, né, verificar se algum limite, né, de alguma coisa muito menor do que outra está sendo obedecido, né, pelos termos que devem obedecer aquele limite, é você sempre escrever esse regime comparando, né, as suas grandezas com 1. Ou seja, é escrever esse cara daqui passando todo mundo, por exemplo, do lado esquerdo. Ou seja, K vezes V dividido por mg é muito menor do que 1. Por quê? Porque comparar números, de maneira geral, dá menos confusão, né, e dá menos chance de dar problema do que comparar, né, de fato, constantes com dimensões. Ok? Então, né, enfim, os dois regimes aproximativos são iguais, então, né, obviamente, eu vou usar esse daqui, porque, como eu comentei, ele, enfim, facilita a nossa análise. E aí, né, o que a gente faz é, bom, se eu quero mostrar que esse termo daqui é muito menor do que esse, né, ou seja, muito menor do que o dominante, o que a gente faz? Vamos fatorar o termo dominante. Porque quando a gente fatora o termo dominante, esse termo, que é muito pequeno, ele vai ser comparado com 1, que é de fato o que a nossa aproximação acaba colocando. Vai ficar claro, né, assim que eu escrever. Então, olha só, vamos fatorar então o termo dominante. 2G H menos Y. Dos termos fatorados vai ficar aqui primeiro 1, né, claro, porque eu tenho exatamente esse termo. Agora, menos esse cara daqui dividido pelo termo que eu fatorei, ok? Então aqui vai ficar um fator 2 terços, ok? Vai ficar aqui um K sobre mg, raiz de 2g, e agora eu também fatorei um h menos y, então em vez de h menos y elevado a 3 meios, vai ficar elevado a meio, que eu vou colocar dentro dessa raiz. Então, h menos y. Né? Então, esse cara daqui, né, enfim, exatamente essa nossa expressão aqui de cima, fatorando o termo dominante. Percebam, sempre que a gente faz isso, né, sempre que a gente fatora o termo dominante, a gente tem o termo dominante, né, representado aqui no parênteses como sendo 1, e agora, uma coisa que tem que ser muito menor, né, na contribuição para a nossa expressão do que a contribuição do termo dominante. Agora, se o termo dominante ele aparece aqui como 1, percebam, esse cara daqui, né, para ser consistente com a nossa aproximação, ele tem que ser muito menor do que quê? Muito menor do que 1. Por isso que eu falei que é melhor a gente usar, né, quando a gente vai aplicar limites, né, enfim, né, verificar quando uma coisa é muito menor ou muito maior do que outra, a gente sempre escrever isso com relação a 1, porque fica mais fácil da gente fazer a comparação, é mais natural, ok? E também, né, enfim, o fato de que aqui a gente ainda vai tirar a raiz, porque aqui é um v ao quadrado, ok? Né, ou seja, a gente ainda vai tirar a raiz desse cara. Se a gente tiver 1 menos uma coisa muito pequena, né, tirada a raiz, isso inclusive, né, quando essa coisa realmente é muito pequena, a gente consegue escrever de uma forma mais coerente com o nosso regime aproximativo. Então, sempre faça isso. Sempre escreva, né, os seus regimes como sendo alguma coisa, né, quando é muito pequeno, muito menor do que 1, e sempre tente escrever essa coisa muito menor do que 1 em alguma coisa, né, em algum parêntese, no caso, fatorado, né, o termo dominante para poder ficar 1 menos aquela coisa que você quer, né, ter certeza se é muito pequena ou não. Mas beleza. Né, a partir desse cara daqui, esse regime aproximativo, ele garante pra gente que esse cara daqui realmente é muito menor do que 1, né, e por consequência muito menor do que o termo dominante? Aqui sim, pelo seguinte, né, vamos lá, a gente está em um regime com pequena força de atrito. O
que, por hipótese, foi simbolizado com velocidade, é esse cara, mais um termo muito pequeno. Como esse termo de correção é um termo muito pequeno, independente do valor que ele tenha, da expressão que seja, a gente sabe que a ordem de grandeza da velocidade vai ser a ordem de grandeza do termo dominante, certo? E aqui eu acho que ninguém tem muita dificuldade de entender isso. Tendo isso em mente, olha só, qual foi o termo que apareceu aqui, naquele termo que a gente quer mostrar se é muito pequeno ou não? Apareceu exatamente o termo dominante, ou seja, a ordem de grandeza da velocidade desse nosso corpo em queda. Então, por mais que esse cara não seja a velocidade, esse cara é da mesma ordem de grandeza, né? Esse cara daqui, da mesma ordem de grandeza da velocidade. Consequentemente, olha só, esse termo todo daqui, qual que é a ordem de grandeza dele? A ordem de grandeza vai ser kV dividido por mg. Se kV dividido por mg é muito menor do que 1, um termo dessa ordem de grandeza também é um termo muito menor do que 1. Então, de fato, essa expressão que a gente chegou é uma expressão condizente com o regime aproximativo que nós estávamos buscando. Ok? Só para ter certeza de que a coisa está beleza. Se a gente chegasse em um termo que não é muito menor do que 1, a nossa resposta, nosso procedimento, não seria válido. Porque tudo que a gente fez só faz sentido se esse termo que aparece aqui realmente for muito menor do que 1. Né? Se a contribuição da força de atrito realmente for muito menor do que o termo dominante. Ok? Então, tá tudo de acordo, ok? Tá belezinha, né, com o que a gente esperaria. Né? Bom, a partir disso, se tá tudo de acordo, o que a gente faz? Aqui não é velocidade ao quadrado? Então, o que a gente faz é, vamos tirar a raiz de tudo isso, ok? Então, quando a gente tira a raiz, vai ficar aqui raiz desse cara, e aqui elevado a meio, ok? Agora, olha só, sempre que a gente tem, né, uma expressão do tipo 1 mais alguma coisa muito menor do que 1 elevado a outra, ok? Esse cara daqui, ele é aproximadamente 1 mais epsilon n. Ok? Claro, levando em conta aqui, sempre bom deixar claro, né, o epsilon muito menor do que 1. No caso, quando eu digo que é aproximadamente, é porque aqui na prática existem mais termos para ser uma igualdade, só que esses termos que aparecem aqui, eles são da ordem de epsilon quadrado. Então aqui aparecem termos, ordem epsilon quadrado. Aqui esse O grande daqui é só para falar que é da ordem de grandeza de epsilon quadrado. Vão aparecer epsilons ao quadrado. Agora, se esse epsilon é muito pequeno, de fato, esses termos epsilon quadrado, eles não têm contribuição. Ok? Contribuição completamente desprezível. Consequentemente, a gente tem somente a primeira parcela, que são de contribuições, né, com pequenas correções, no caso, para aquele epsilon, que é pequeno, mas não pode ser desprezado. Consequentemente, olha só, aqui a gente tem exatamente isso. 1, né, que no caso, mais alguma coisa muito pequena, que é esse termo negativo. Consequentemente, né, usando essa nossa aproximação, que é a aproximação binomial, que de fato, quando o epsilon é pequeno, ela passa uma aproximação maravilhosamente boa. Ok? Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar 1 mais essa coisa pequena, que é esse menos não sei o que, vezes o expoente. Ou seja, aqui vai ficar um menos 1/3 desse cara, porque vai dividir por 2. Ou seja, né, escrevendo aqui de uma forma mais condizente, né, com o nosso, né, molde do problema inicial, V vai ser igual a raiz de 2G H menos Y menos 1/3 de K sobre MG. Né, e agora a gente vai ter, né, raiz de 2GH menos Y multiplicado com ele próprio, ou seja, né, vai sair da raiz, então vai ficar um 2GH menos Y. Né, aqui a gente pode, né, melhorar um pouco essa escrita, vamos colocar o 2 aqui e vamos cortar o G. Então, tá aqui, né, H menos Y, tá aqui a nossa velocidade corrigida em primeira aproximação, né, em primeira ordem, usando os princípios, né, de conservação de energia, né, usando o conceito de energia, né, para o movimento de queda livre, né, com a força de resistência do ar. E claro, né, segue aqui a análise óbvia, a velocidade que a gente chegou aqui está exatamente com a estrutura que a gente espera, né, e que inclusive foi a nossa hipótese, que é um termo que envolve um movimento sem resistência do ar, né, e aqui no caso acrescido de uma correção. No caso, essa correção ela é negativa, por quê? Porque a resistência do ar sempre vai reduzir o módulo da velocidade. Então, né, enfim, sempre vai ter um sinal aqui no caso diferente do termo dominante. E é isso, né? Obtido então essa nossa aproximação, vou encerrando não só esse vídeo, como também, né, as aulas regulamentares desse tópico de trabalho e energia. Né? Quando eu digo as aulas regulamentares, é porque, né, muito provavelmente, se você verificar a playlist desse curso de Física 1, vão ter outras aulas de trabalho e energia depois dessa. Isso porque, ao final de cada tópico dos cursos, né, que eu posto aqui no canal, eu sempre gravo conteúdos extras, conteúdos adicionais, direcionados para o clube de membros. Né? A ideia desses conteúdos adicionais
é resolver mais alguns exemplos, mais algumas questões, para poder treinar um pouco mais, enfim, ganhar um pouco mais de intuição daqueles assuntos. A ideia desse conteúdo adicional é valorizar os membros do canal, que são aqueles que permitem, né, que o canal, né, continue existindo a cada dia. Se você tem interesse de ver esses conteúdos adicionais, te convido a clicar aqui no botão, né, embaixo do vídeo, seja membro, e dar uma olhada nas categorias, naquela que mais te encaixa, né, e ver quais são as categorias que liberam esse conteúdo adicional. Né, se você, né, fizer parte do clube de membros, primeiramente, seja bem-vindo e vejo vocês, né, nos conteúdos adicionais. Caso você não faça parte do clube de membros e também não tenha interesse de ver esses conteúdos extras, né, encontro com vocês então no próximo, né, na próxima aula aqui do canal, né, do curso de Física 1, que vai ser a aula de momento linear.